Olá, boa noite a todos. Estamos começando agora a nossa live de língua portuguesa. Na live de hoje nós vamos tratar de análise sintática, mais especificamente da parte de análise sintática interna, predicação dos verbos. Vamos falar de verbo intransitivo, transitivo direto, transitivo indireto, transitivo direto, indireto, verbo de ligação. E ao mesmo tempo nós vamos mostrar a vocês os termos da oração, os principais termos da oração. Vamos falar de sujeito, objeto direto, objeto indireto, de predicativo, de modo que nós tenhamos uma noção bem clara a respeito da transitividade dos verbos e da análise sintática interna. Essa é uma aula interessante, né? Porque é uma parte que nós vamos trabalhar análise sintática interna, e análise sintática é a base de qualquer língua, sobretudo a língua portuguesa, que tem uma estruturação sintática bem abrangente. E nós vamos trabalhar agora a predicação verbal. Predicação verbal, para quem não sabe, é a espinha dorsal da análise sintática. Vamos começar então? Eu quero mostrar a vocês, primeiramente, a parte de predicação verbal, com auxílio aqui do nosso quadro. O que é predicação verbal? Predicação verbal diz respeito à maneira como o verbo forma o predicado, a maneira como o verbo se liga ao seu complemento ou ao seu predicativo, ou então o verbo que tem ação intransitiva, né, que não pede um complemento nenhum. É nisso que consiste a predicação verbal, a maneira como o verbo forma o predicado. Na língua portuguesa, o verbo forma o predicado basicamente de três maneiras. Daí nós temos três tipos de verbos quanto à predicação: os verbos intransitivos, os verbos transitivos e os verbos de ligação. Então vamos classificar os verbos em três grupos: verbos intransitivos, verbos transitivos e verbos de ligação. Usamos a sigla VI para os verbos intransitivos, a sigla VT para verbos transitivos e a sigla VL para verbos de ligação. Em que consistem os verbos intransitivos? O que significa ser intransitivo? Verbo intransitivo, como o próprio nome já sugere, é aquele cuja ação não transita, não passa para um complemento. Em síntese, o verbo intransitivo é aquele que não pede complemento verbal. Então, o verbo é intransitivo quando a ação que o verbo exprime não transita para um complemento verbal. É isso que se chama verbo intransitivo. A ação do verbo intransitivo fica no âmbito do próprio verbo, não transita para um complemento, não passa para um complemento. Por isso, verbo intransitivo. Ao passo que o verbo transitivo, por sua vez, é aquele cuja ação transita para um complemento verbal. É aquele verbo que exige um complemento verbal para fazer sentido. Então, quando o verbo reclama um complemento para fazer sentido, é denominado verbo transitivo. A ação de um verbo transitivo transita, passa para um complemento verbal. Verbo que exige complemento, verbo transitivo. E o verbo de ligação é aquele que não exprime ação, exprime estado, mudança ou continuação de estado. Atente no fato de que tanto os verbos intransitivos quanto os verbos transitivos são aqueles que exprimem ação. Tanto os intransitivos quanto os transitivos são verbos de ação, verbos intransitivos e transitivos. E o verbo de ligação dos três aqui, é o único que não exprime ação, exprime estado, mudança de estado ou continuação de estado, chamado de verbo de ligação. Os transitivos, aqueles que exprimem ação e essa ação transita para um complemento, se subdividem em três grupos: há verbos transitivos apenas diretos, há verbos transitivos apenas indiretos e há aqueles que são concomitantemente transitivos diretos e indiretos. Portanto, os verbos transitivos se subdividem em três grupos. Existem transitivos apenas diretos, apenas indiretos e aqueles que são simultaneamente transitivos, diretos e indiretos. Nós vamos ver daqui a pouquinho em que consiste o verbo transitivo direto, transitivo indireto ou transitivo direto e indireto. Vamos então mostrar aqui os verbos transitivos, fazer essa subdivisão dos verbos transitivos. Então vamos lá, vamos ver que os verbos transitivos podem ser apenas diretos
apenas indiretos ou simultaneamente transitivos diretos e indiretos. E aí nós daremos exemplos de cada um desses tipos de verbos, de modo que vocês tenham uma noção bem clara a respeito disso. Então, os verbos transitivos, conforme nós vimos, podem ser transitivos diretos, transitivos indiretos e aqueles que são simultaneamente transitivos diretos e indiretos. Os transitivos diretos são aqueles que pedem por complemento um termo denominado objeto direto. Então, o que caracteriza um verbo transitivo direto? É o fato de pedir por complemento um objeto direto. E o que caracteriza o objeto direto? A ausência de preposição. Então, o transitivo direto pede por complemento um termo denominado objeto direto, cuja característica é ligar-se diretamente ao verbo, sem a presença de preposição. O transitivo indireto, por sua vez, é aquele que pede por complemento um termo denominado objeto indireto, cuja característica é aparecer obrigatoriamente preposicionado. Então, o que difere um objeto direto de um objeto indireto? Objeto direto é o termo não preposicionado, obrigatoriamente, que se liga a verbo transitivo. Objeto indireto, por sua vez, vem obrigatoriamente preposicionado. É importante destacar que na língua portuguesa existem 18 preposições essenciais, 18. Não obstante, apenas 6 delas costumam introduzir o objeto indireto. Quais são essas preposições? A, com, de, em, para e por. São estas as preposições que encabeçam um objeto indireto. Então, quando se fala que o verbo transitivo indireto é aquele que pede por complemento o objeto indireto, é bom que você já se atenha a estas preposições que encabeçam, que introduzem um objeto indireto. Quais são elas? A, com, de, em, para, por. E os verbos transitivos diretos e indiretos são aqueles que reclamam simultaneamente os dois complementos verbais, tanto o objeto direto quanto o objeto indireto. Então, o que caracteriza um verbo transitivo direto? É o fato de pedir por complemento um termo denominado objeto direto, cuja característica é vir ligado diretamente ao complemento sem a presença de preposição. O transitivo indireto é aquele que pede por complemento o objeto indireto, cuja característica é vir obrigatoriamente precedido de uma dessas 6 preposições. Quais são elas? A, com, de, em, para, por. E os transitivos diretos e indiretos reclamam simultaneamente os dois complementos verbais, tanto o objeto direto quanto o objeto indireto. Lembrando que o objeto indireto vem obrigatoriamente precedido de uma dessas 6 preposições. Vamos agora mostrar exemplos, primeiramente de verbo intransitivo, depois de verbo transitivo direto, transitivo indireto, transitivo direto indireto e verbo de ligação. Vamos então mostrar a vocês exemplos aqui de verbos intransitivos, verbos transitivos e verbos de ligação. Vamos ver aqui, verbos intransitivos. Intransitivo é aquele verbo que, como eu disse, exprime uma ação, mas essa ação não transita, não passa para um complemento verbal. Observem esta frase de José de Alencar no romance Iracema. Ele diz assim: os guerreiros tabajaras dormem. Veja, a primeira preocupação que nós temos de ter é separar o sujeito do verbo, o sujeito do predicado. Quem é que dormem? Quem é que dormem? Os guerreiros tabajaras. Portanto, os guerreiros tabajaras é o sujeito desta oração. Aqui nós temos o verbo dormir. Observe que o verbo dormir é claramente um verbo que indica uma ação. Dormir é uma ação, mas a ação de dormir não pede complemento. Eu não preciso dizer mais nada. Quem dorme, dorme. Portanto, o verbo é intransitivo. Veja só, primeiramente, o verbo é intransitivo porque exprime uma ação. E segundo, porque a ação não transita, não passa para complemento. Quem dorme, dorme. E se eu acrescentasse informações adicionais? Por exemplo, se eu dissesse, os guerreiros tabajaras dormem muito, o verbo continuaria sendo intransitivo, muito seria adjunta adverbial de intensidade. Os guerreiros tabajaras dormem bem, verbo intransitivo, bem adjunta adverbial de modo. Os guerreiros tabajaras dormem
À noite, verbo intransitivo, à noite adjunto adverbial de tempo. Os guerreiros tabajaras dormem na tribo, verbo intransitivo, na tribo adjunto adverbial de lugar. A ação do verbo dormir é, em geral, uma ação intransitiva. Agora, atente neste outro exemplo aqui. Se eu disser assim, Gael dorme o sono dos anjos. Observe que neste contexto há um sujeito, né, Gael. O verbo dormir, neste contexto, está acompanhado de um complemento. Então, o verbo que era intransitivo tornou-se transitivo, recebeu um complemento. Agora eu disse o que ele dorme, por conseguinte, o verbo passa a ser transitivo. Entre o verbo dormir e o complemento não há preposição. Então, o verbo é transitivo direto, o complemento é objeto direto. Atende nisso. Por que é transitivo? Porque está acompanhado de um complemento. E por que é direto? Porque a ligação verbo-complemento é feita diretamente, sem o intermédio de preposição. Então, atente nisso. A ação de dormir é, em geral, uma ação intransitiva, mas predicação varia de acordo com o contexto. O verbo que era intransitivo no primeiro período tornou-se transitivo, recebeu um complemento. Então, passou a ser um verbo transitivo e transitivo direto, porque entre o verbo e o complemento não há preposição. Veja que nós podemos formular a pergunta o que e obtemos resposta dorme o que? O sono dos anjos. Portanto, verbo transitivo direto, o sono dos anjos, objeto direto. Perceberam a diferença semântica, além da diferença sintática? A diferença semântica, porque aqui o verbo é dormir simplesmente, aqui é dormir algo, ou seja, nós forçamos um complemento para o verbo se torna transitivo. Então, o que é um verbo intransitivo? Atente nisso. Verbo que exprime a ação e essa ação não transita para complemento. Mas cuidado, a transitividade do verbo varia de acordo com o contexto. Verbo não é nada fora de contexto. Às vezes o verbo num contexto é intransitivo, no outro contexto transitivo direto, no outro contexto transitivo indireto, no outro direto indireto, no outro verbo de ligação. A predicação muda de acordo com o contexto, né? Agora vamos mostrar o verbo transitivo direto. Eu já mostrei esse exemplo, né, do mesmo verbo dormir, mas vamos mostrar um outro exemplo de verbo transitivo direto. Observe, o verbo é transitivo quando pede complemento. É direto quando a ligação é feita diretamente, sem a presença de preposição. Observe esta máxima do grande Marquês de Maricá, em que ele diz assim: trabalho honesto produz riqueza honrada. Trabalho honesto produz riqueza honrada. Vou colocar apenas riqueza aqui, né? Mas saibam que é riqueza honrada. Pois bem, trabalho honesto é o sujeito dessa oração. O verbo produzir, observe, é um verbo que pede um complemento. Como você sabe que pede complemento? Experimente parar por aqui. Olha, eu disse, os guerreiros tabajaras dormem. Não preciso dizer mais nada. Quem dorme, dorme. Ainda que eu dê informações acessórias, essas informações não são complementos do verbo. Agora, experimente parar por aqui. Eu chego e digo para vocês assim: boa noite, trabalho honesto produz. Você vai dizer, produz o quê? A ação de produzir reclama um complemento. Portanto, o verbo é transitivo. Entre o verbo e o complemento não há preposição. Portanto, o verbo é transitivo direto, riqueza honrada, objeto direto. O verbo é transitivo, haja vista que pede um complemento, e é direto, porque a ligação verbo-complemento é feita diretamente, sem a presença de preposição. Vamos mostrar agora um exemplo com verbo transitivo indireto. O verbo é transitivo quando pede um complemento, e é indireto quando a ligação é feita indiretamente, por intermédio de preposição. Quais são as preposições que encabeçam o objeto indireto? Aquelas 6, estão lembrados? A, com, de, em, para, por. Por exemplo, esta frase aqui: os fracos abdicam da luta. Quando se diz os fracos abdicam da luta, aqui primeiramente o sujeito, né? O sujeito desta oração é os fracos, né? Quem é que abdicam da luta? Os fracos. Os fracos é o sujeito. O verbo abdicar é um verbo que pede um complemento. Por isso é verbo transitivo. Como você sabe que pede complemento?
Experimente parar por aqui. Eu chego e digo para vocês, olha, os fracos abdicam. Você vai dizer, abdicam de quê? A ação de abdicar requer um complemento, por isso o verbo é transitivo. E observe que entre o verbo e o complemento existe uma ponte, existe uma preposição. Quem é a preposição? A preposição de, porque da é contração da preposição de com artigo a. Então o verbo é transitivo porque requer um complemento e é indireto porque a ligação verbo-complemento é feita mediante uma preposição. Que preposição? A preposição de. Quais são as preposições que encabeçam objeto indireto? A, com, de, em, para, por. Por exemplo, se eu dissesse assim, eu gosto de você. Quem gosta, gosta de alguém. Confio em você. Quem confia, confia em. Olha a preposição em. Transitivo indireto, em você, objeto indireto. Refiro-me a você. Quem se refere a. Preposição a. Verbo transitivo indireto, a você, objeto indireto. Torço por você. Quem torce, torce por alguém, por alguma coisa. Verbo transitivo indireto, por você, objeto indireto. Concordo com você. Quem concorda, concorda com. Verbo transitivo indireto, com você, objeto indireto. Da mesma forma, se eu disser assim, dei o livro para você, dar algo para alguém. E quando que o verbo é transitivo, direto e indireto? Quando reclama simultaneamente os dois complementos verbais. Por exemplo, letra de uma canção, uma canção de Cazuza, que ficou imortalizada na voz de Cássia Eller. A frase é assim, eu só peço a Deus um pouco de malandragem. Observe, neste contexto nós temos malandragem. Nós temos aqui um verbo, primeiramente o sujeito, né? Que é um sujeito desta oração, eu. Pronome eu, iniciando a oração aqui, sujeito eu. O verbo pedir reclama dois complementos verbais. Quem pede, pede algo a alguém. É transitivo, direto e indireto. Transitivo por quê? Porque pede complementos. Direto e indireto por quê? Porque reclama dois complementos verbais. Quem pede, pede algo a alguém. Peço o quê? Um pouco de malandragem. Este é o complemento direto, objeto direto. Peço a quem? A Deus. A Deus é objeto indireto. Como você sabe qual dos dois é o objeto indireto? É o que está preposicionado. No caso aqui, a preposição a. O verbo transitivo requer complemento, direto e indireto, porque pede simultaneamente os dois complementos verbais. Eu peço o quê? Um pouco de malandragem, o complemento direto, termo não preposicionado. Eu peço a quem? A Deus, o complemento indireto, preposição a. No exemplo anterior, a preposição era de, que neste caso não está sozinha, está contraída com o artigo. Abdicam de quê? Da luta. Então, o objeto indireto difere do objeto direto exatamente pela presença obrigatória de preposição. Você pode estar se perguntando, professor, é possível um objeto direto aparecer preposicionado? É, mas de qualquer maneira não se confunde com objeto indireto, porque no caso de um objeto direto preposicionado, a preposição não é exigida pelo verbo. Ela pode ser usada por razões outras, que não a exigência do verbo. E no caso do objeto indireto, a preposição é requerida pelo verbo. Veja, não se admite dizer abdicam a luta, quem abdica, abdica de. Veja, eu não peço Deus, eu peço a Deus. Eu peço um pouco de malandragem a Deus, para Deus. Neste caso, a preposição a é equivalente de para. Poderíamos usar a preposição para. Eu só peço um pouco de malandragem para Deus. Atente no outro caso aqui. Em geral, o complemento direto vem antes do complemento indireto. O objeto direto precede o objeto indireto, mas nada obsta a que você mude essa ordem, não há problema algum. A ordem natural é objeto direto, depois objeto indireto. Aqui ocorre o contrário. Primeiro o complemento indireto, a Deus, e depois o complemento direto, um pouco de malandragem. Então, veja, vamos recapitular aqui. Primeiramente, verbo intransitivo indica uma ação, mas essa ação não passa para complemento. O verbo não pede complemento. Verbo transitivo indica uma ação, mas essa ação transita, passa para um complemento. O transitivo pode ser apenas direto
quando a ligação verbo-complemento é feita diretamente, sem o intermédio de preposição. Apenas indireto quando a ligação verbo-complemento é feita indiretamente, por intermédio de uma daquelas 6 preposições. Quais são elas? A, com, de, em, para, por. E direto e indireto quando o verbo reclama simultaneamente os 2 complementos. Vamos ver agora exemplo de verbo de ligação. O que é um verbo de ligação? Como o próprio nome já sugere, é um verbo que não exprime ação, serve simplesmente para ligar um sujeito a um atributo, a uma qualidade desse sujeito. Por isso é chamado de verbo de ligação. Por exemplo, letra de uma canção, eu considero a canção mais bonita já escrita em língua portuguesa. É uma canção de Lamartine Babo, cuja letra diz assim: sou tricolor de coração. O sujeito de sou é implícito eu. Então, como você sabe que é implícito oculto? Porque a forma verbal denuncia o sujeito. Sou só pode ser eu, né? Eu sou, tu és, ele é. Então, sou o verbo ser. O verbo ser não indica ação, indica estado. Portanto, é verbo de ligação. Tricolor de coração é predicativo do sujeito, para o qual eu vou usar a sigla PS. Veja, a finalidade de um verbo de ligação é simplesmente ligar um sujeito a uma qualidade, a um atributo, a uma característica desse sujeito. Veja, eu, tricolor de coração. Portanto, o verbo não indica ação, indica estado. Neste caso, é um estado permanente. Tricolor de coração é uma qualidade, é um estado, uma característica permanente do sujeito eu. Mas, às vezes, o verbo de ligação não indica estado permanente, às vezes indica estado transitório, às vezes indica mudança de estado, continuação de estado, estado aparente, é verbo de ligação. Em geral, as pessoas ficam com a falsa ideia de que verbo de ligação são sempre os mesmos. Ser, estar, permanecer, continuar. Não é verdade. Predicação muda de acordo com o contexto. O próprio verbo ser pode deixar de ser verbo de ligação, depende do contexto. Então, verbo de ligação é aquele que não exprime ação no contexto. No contexto, exprime estado transitório, estado permanente, estado aparente, mudança de estado ou continuação de estado. Qualquer verbo pode ser verbo de ligação, desde que contextualmente não indique ação. Exprima estado transitório, estado permanente, estado aparente, mudança de estado ou continuação de estado. Daqui a pouco eu vou mostrar verbos que às vezes você nunca poderia imaginar que são verbos de ligação. E contextualmente o são. Por isso você precisa identificar no contexto. O verbo aqui é de ligação porque não exprime ação, apenas serve para ligar o sujeito a um predicativo, a uma qualidade, a um atributo desse sujeito. Por isso é verbo de ligação. Vamos supor, se eu dissesse assim: os alunos estão satisfeitos. O verbo estar é verbo de ligação. Liga o sujeito, os alunos, ao predicativo do sujeito, satisfeitos. Veja que nesse caso é um estado transitório, porque estão satisfeitos agora, podem não estar daqui a pouco, verbo de ligação. O time parecia apático no primeiro tempo. O time parecia apático não significa que o time estivesse apático, mas aparentava estar. Estado aparente, verbo de ligação. O governador tornou-se um déspota. Ele não era e passou a ser um déspota. Houve uma mudança de estado, verbo de ligação. O Rio de Janeiro continua lindo. Veja que o Rio de Janeiro continua lindo. Continuar indica uma continuação de estado. O Rio de Janeiro já é lindo, mas continua lindo. Continuação de estado. Portanto, verbo de ligação é aquele que não indica ação, indica estado transitório, estado permanente, estado aparente, mudança de estado ou continuação de estado. Então vamos mostrar aqui alguns casos que podem suscitar dúvida. A pergunta que me foi feita aqui, não sabia essa questão do verbo de ligação, pode dar outros exemplos? Sim, vamos dar muitos outros exemplos. Por exemplo, se eu disser assim, analisem este contexto aqui. Quando eu digo assim: o menino caiu da árvore. O menino caiu da árvore. Da árvore. O sujeito desta oração é o menino. O verbo cair claramente indica uma ação,
porque cair está no sentido de despencar, então o verbo é de ação, e da árvore é um complemento circunstancial. Eu devo avisá-los de que o verbo aqui é intransitivo, locativo, e da árvore é adjunto adverbial de lugar. Você pode estar me perguntando, por que não transitivo indireto e da árvore objeto indireto? Essa diferença nós vamos estabelecer daqui a pouquinho. Mas de antemão, saiba que é um verbo intransitivo porque é cair de algum lugar. Portanto, verbo intransitivo e o lugar é adjunto adverbial de lugar. Agora, e se eu disser assim, o menino caiu doente? Olha a diferença. Cair da árvore é despencar, é claramente uma ação. Cair doente é mudança de estado. Ele não estava e passou a estar doente. Portanto, neste contexto, o sujeito continua sendo o menino. Cair, no entanto, passa a ser verbo de ligação. Sempre que houver um verbo de ligação, pode apostar sua vida nisso. Haverá um predicativo do sujeito. O que é predicativo? Um atributo, um estado, uma característica do sujeito. Veja que doente é uma mudança de estado do menino. O menino não estava e passou a estar doente. Verbo de ligação. Então você fica com aquela falsa ideia de que verbos de ligação são sempre os mesmos. Ser, estar, permanecer, continuar, ficar. Não é verdade. Esses verbos podem ser verbos de ligação? Podem, mas também podem não ser. Só esses verbos podem ser de ligação? Não. Quaisquer verbos são verbos de ligação, desde que no contexto não exprimam ação, exprimam estado transitório, estado permanente, estado aparente, mudança de estado ou continuação de estado. Então, cair da árvore é despencar da árvore, é uma ação. Cair doente é apenas uma mudança de estado. Então, nesse caso, é verbo de ligação. Existe uma frase muito interessante, né, de uma canção de Adriana Calcanhoto chamada Metades, em que ela diz assim: eu perco o chão, eu não acho as palavras, eu ando tão triste, eu ando pela sala. Olha a diferença. Eu ando tão triste, eu ando pela sala. Observe, ela explora a polissemia do verbo andar, a capacidade que o verbo andar tem de assumir mais de um sentido, e nos dá dois exemplos aqui, um exemplo aqui, né, bem característico, né, dessa diferença. Ando tão triste, o sujeito eu, ando, verbo andar no sentido de estar, não indicação, é verbo de ligação. Triste é o predicativo do sujeito. Ó, andar triste, andar está no sentido de estar. Eu ando tão triste, eu estou tão triste. Então é um verbo que não indica ação neste contexto. É um verbo de ligação. Serve apenas para ligar o sujeito eu a um predicativo, a um atributo do sujeito, triste. Em verdade, aqui a palavra tão é adjunto adverbial de intensidade. Está intensificando a palavra triste. Eu uni aqui dentro do predicativo porque, de qualquer maneira, está modificando o predicativo, triste. Eu ando tão triste, eu estou num estado de tristeza. Agora, eu ando pela sala, o sujeito é igualmente eu. Andar, por sua vez, passa a ser um verbo intransitivo locativo e pela sala, adjunto adverbial de lugar. Veja que andar pela sala implica dizer caminhar pela sala. Então observe que andar no sentido de estar não indica ação, indica estado, verbo de ligação. Andar no sentido de caminhar é claramente um verbo de ação, verbo intransitivo. Muito obrigado a todos. Um grande abraço, até a próxima.